Saudações, gente bonita. Bom, aqui ó, verduras e frutas para uma alimentação saudável e não muito diabética. Inclusive, meus indicadores estão bons, mas eu tô me cuidando, né? Eu ando bastante, tô evitando comer carboidrato, correndo de açúcar igual o diabo da cruz, bastante verdura, fibra, bebendo água. Então, hoje é o que? Hoje é 12, né? Dia de Nossa Senhora de Guadalupe, dia 12. Estando aqui 1 mês e 3 dias, finalmente meu procedimentozinho vai ser feito, na graça de Deus Pai, depois de 3 adiamentos, por questões diversas. Acho que vai dar certo. E aí, bom, é um passo importante para uma série de coisas que eu quero fazer na minha vida, né? Mas analisando as coisas com calma, deixa eu revisar algumas coisas que nós comentamos na live de ontem, que ficou mais ou menos inconclusa por conta de um probleminha que eu tive com cólica. Acontece. Eu acabei descobrindo, não tenho evidência empírica, tem que fazer exame, fazer aquele teste. Mas eu estou muito desconfiado que corantes e eu temos uma relação tóxica. Meu irmão é alérgico a corante amarelo e corante vermelho. E alérgico mesmo. Ele sofre muito quando inadvertidamente consome um desses dois. E ontem eu tomei um suco desses de pozinho, né? Coloquei água na geladeira. A água estava trincando de gelada. Falei, opa, vou tacar um pozinho e tomar, né? É daquele sem açúcar, tá, gente? Já vem adoçado com adoçante, né, do corante. Então, tomei, moço. Foi questão de 10, 15 minutos. Zumbido, igual se tivesse uma caixa de abelha na minha cabeça. E logo em seguida, cólica. Eu falei, gente, isso não é normal. Não é normal. O que eu fiz de diferente em relação ao que eu faço sempre? Porque um resultado anômalo é por conta, normalmente, de uma conduta anômala. Então, o que eu fiz de anômalo? Um suco. E o que o suco tem? Você vai ver os componentes, né? Então, não tinha açúcar. E não é o adoçante, porque eu uso adoçante normalmente. Adoçante não me dá alergia, não me dá nada. Então, se não é o adoçante, se não é, sei lá o que tem no suco, falei, opa, tem uma coisa que tem no suco sim. Corante. Que o negócio era quase da cor de cúrcuma. Está um amarelo. Ah, meu Deus do céu, então foi isso. Então, repito, não tem evidência médica nem científica. Mas a observação me permite concluir que foi o corante. Até hoje eu fiquei de fazer um teste em mim novamente, mas não, hoje eu vou me dedicar a não sofrer. Hoje eu tenho que rezar um terço, né? E não rola rezar terço com cólica. Então vou ficar na minha. Amanhã eu faço o teste. Eu ainda tenho um pouco do tal suco. Eu tomo o restante para ver se vai acontecer a mesma coisa. Se acontecer, eu acho que, né, fica mais ou menos evidente que o problema está no corante, particularmente no amarelo. E aí depois eu espero um tempo e faço o mesmo teste com corantes de outra cor. Rosa, roxo, vermelho, azul, verde. Vamos ver para quantos corantes eu sou alérgico. É claro que, em teoria, você vai no endócrino e faz aquele teste. Só que isso custa money, que é good, mas nós não have, né?
Então não vai rolar, dá pra fazer. Eu não tenho alergia virtualmente nada. Ah, tem alumínio. Eu e o alumínio temos uma relação muito tóxica. O alumínio me faz muito mal. Eu não posso usar a maioria dos perfumes por causa de alumínio. Eles usam alumínio como fixador. E eu empolo. Certo? Então são poucos. Eu lembro de um perfume que eu amava, gente. Só que eu não encontro ele fácil. Um tal de Luiz Felipe. De uma marca que eu esqueço o nome. Muito bom. E perfume árabe também é muito bom. Só que é caro. Então, né? Eu dificilmente uso perfume por causa disso. Fixador. Aí é tenso. Alergia é toda uma jossa, né? Sem falar rinite. Eu tosso. Não sei se você deve ter reparado que eu sou um animal que tosse. Por conta de rinite alérgica. Não é uma rinite que incomoda, que chega a ser. Mas ela me faz tossir. Bastante, conforme a ocasião. Né? Sabão em pó e eu também temos uma relação meio tóxica. Então, eu lavo minhas roupas. Minha mãe lava minhas roupas. Minha mãe sempre enxágua bem. E eu também aprendi a enxaguar muito bem, porque dá ruim. Qualquer quantidade de sabão às vezes escapa, né? E aí minha pele é quase como se jogasse ácido. As alergias são um fato da vida moderna. Uma lástima, de modo geral. Mas não vamos falar sobre isso. Vamos nos concentrar agora em outra coisa. Ontem nós falamos que os Estados Unidos muito provavelmente vão abandonar o Estado de Israel. A própria sorte. Assim como eles fizeram com o Vietnã do Sul. Assim como eles estão para fazer com a Ucrânia. Assim como eles fizeram com a Armênia. Só o imbecil lá do Pashinyan não percebeu. Mas a Armênia foi jogada às traças. Por decisões estúpidas tomadas por ela mesma. Então, foi o Kissinger, né? Que deve estar lá curtindo um tobofogo. Que disse que ser inimigo dos Estados Unidos era perigoso. Mas ser amigo era pior ainda. Eu sabia muito bem o que estava falando. Sabia muito bem. Os Estados Unidos não têm amigos. Os Estados Unidos têm interesses. E eu acho que por algum motivo os israelenses chegaram a achar que com eles seria diferente. Com eles era diferente. Cara, alguém vai ter que dar notícia para eles. Não será. Com eles não será diferente. Eles vão amargar um destino. Aí entra a questão. Vai ser o destino da África do Sul ou o destino do Vietnã do Sul? É um desses dois. O destino da África do Sul foi por fim a política do apartheid, solução de um único Estado, governado pela maioria. Certo? O destino do Vietnã do Sul foi deixar de existir. Porque não houve unificação. Igual não houve unificação de Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental. Isso é uma farsa, uma mentira. A Alemanha Ocidental anexou a Alemanha Oriental, impôs as leis, a vontade, os valores. Não houve unificação. Houve anexação. Da mesma forma, não houve reunificação do Vietnã. Vietnã do Norte anexou o Vietnã do Sul. Então pode parecer que no fim o resultado vai ser o mesmo, mas a questão de Israel é a seguinte. Solução de dois estados, olha, para ser honesto com vocês, é cada vez menos provável que haja uma solução de dois estados. Cada vez menos provável. Pode acontecer? Pode. Leila, você apostaria nisso? Não, não apostaria. Não apostaria numa solução de dois estados. Mas, é claro, vamos considerar essa hipótese. Uma solução de dois estados seria com um mapa mais ou menos assim. Certo?
O estado judeu corresponderia a Galileia e a Filistéia. Traduzindo, Haifa, Tel Aviv e umas terras entre a Síria, o Líbano e o Mar da Galileia. Esse seria o estado judeu. O novo Israel perderia o Negueb e as áreas que nunca deveriam ter pertencido, né? Cisjordânia e a faixa de Gaza. Cisjordânia e faixa de Gaza, mais o Negueb, formariam o Estado palestino. Vamos discutir essa solução. A população, a área cairia dos atuais 20 mil quilômetros quadrados para alguma coisa próxima de uns 7 mil quilômetros quadrados, talvez menos. Acho que provavelmente menos, né? 6 mil quilômetros quadrados, coisa assim. Para uma população na faixa de 6 milhões de habitantes. Então seria 1.000 habitantes por quilômetro quadrado. Não é uma coisa tão espantosa assim, não. Bangladesh tem uma densidade populacional maior do que isso. E outra, os habitantes de Israel não são conhecidos por ser uma potência agrícola. Eles não precisam assim tanto de solo. São um país urbano, um povo urbano. Então você pensa, Tel Aviv, a população cairia, que muita gente migraria, evidentemente. A população cairia para o quê? Uns 4 milhões de habitantes na região metropolitana. E Haifa, 1 milhão. Então, a grande maioria da população moraria nas duas metrópoles, Tel Aviv e Haifa, e o outro 1 milhão espalhado nas outras áreas. Em cidades menores, em acampamentos mais rurais, seria assim. Não incomodaria o Estado de Israel, porque você fala assim, perderam recurso. Que recurso? Israel não tem recurso não. Não tem petróleo, não tem nada. Na verdade, eles até ganhariam um petróleozinho, um gásinho, sabe? Dava para se sustentar com os próprios recursos, sem ter necessidade de roubar de ninguém. Poderia acontecer, de fato. E o Estado palestino corresponderia ao Negueb. Isso é fundamental, tem que ser o Negueb. Os próprios iranianos, antes do começo do conflito, falaram, a gente aceita, naquela época, né? Solução de 2 estados, mas tem que ser contínuo. Ou seja, para que a Cisjordânia e a faixa de Gaza formassem um território contíguo, o Negueb teria que ser anexado. A guerra é pelo Negueb, não pelos palestinos. Ninguém se importa com palestinos. É uma população indígena pobre, potencialmente rebelde. Tudo que os árabes não querem. Certo? Então, ninguém se importa com eles. A questão é a Palestina, o território. A China se importa enormemente. A Índia também tem interesse, a Rússia, a Turquia, todo mundo, a África, nossa. Porque, finalmente, ia desbloquear a perversidade que o imperialismo anglo-sionista fez. Que é, basicamente, impedir a conexão terrestre entre África e Eurásia, certo? Então, tendo um Estado palestino independente, a conexão terrestre via Negueb aconteceria. É o que todo mundo quer. A Cisjordânia e a faixa de Gaza seriam contíguas. E aí qual seria a capital? Nablus, não. Seria provavelmente Gaza. Porque a região metropolitana de Gaza tem 2 milhões de habitantes. Ainda que muitos voltem para os territórios dos quais foram usurpados, que é 80% da população de Gaza, olha lá, os passarinhozinhos que comem as acerolas. 80% da população de Gaza é descende dos refugiados da Nakba. Então é claro que muitos voltariam. Mas muitos ficariam em Gaza, porque é uma cidade grande. Se ela não deixasse de ser o campo de concentração a céu aberto que é, ela poderia se tornar uma cidade funcional importantíssima para servir de rota entre Amman, a cidade que provavelmente centraria as rotas comerciais da Ásia,
e da Europa, e Cairo, que centraria as rotas comerciais da África. Deixa eu mostrar o mapinha novamente. Então, dá para visualizar o que eu estou falando. Certo? Dá para visualizar bem o que eu estou falando. Então, seria um estado funcional. Apesar da área, o estado palestino teria uns 16 mil quilômetros quadrados. 15 mil, vamos colocar assim. Não necessitaria muito da agricultura, né? As condições geográficas são horríveis para a prática agrícola de toda forma. Daria para eles plantarem uva, figo, as oliveiras que eles tanto amam, tâmaras, certo? Romã. Dá para praticar a fruticultura, plantar algum trigo, verdura, legume, criar os animaizinhos e principalmente o Estado palestino, por razões autoevidentes de posição geográfica, seria baseado essencialmente no comércio, né? Uma rota comercial entre a Ásia, Europa e a África se desenvolveria lá. E a nação poderia encontrar não só paz, mas alguma prosperidade. O povo finalmente poderia dormir sem medo de acordar.